Glória a Deus, tarde maravilhosa, bom momento para a gente poder adorar esse Deus que é tão maravilhoso, que é tão grandioso, tão lindo, tão poderoso. É o nosso Pai, amém? É o meu Pai, é o teu Pai, e Ele merece toda adoração. A Bíblia vai dizer, se Ele é Deus, se Ele é Senhor, se Ele é Pai, onde está a glória que lhe é devida? Nós viemos aqui para o culto e vamos prestar culto ao Senhor, porque nós devemos isso a Ele, amém? Aleluia, glória a Deus. Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração e tenho certeza que vai edificar a minha e a tua vida. Deixa eu pegar aqui o tema. O tema é fé que faz Jesus parar, amém? E diante dos textos nós vamos entender porque a nossa fé faz Jesus parar. Não parar de operar, mas segundo o texto que vamos ler, Jesus caminhava várias vezes e ele era parado, ele era impressionado pela fé de algumas pessoas, amém? E não vou abrir, mas vou contextualizar. Lá em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5, vai falar da história daquele centurião. E vocês conhecem muito bem a história. E diz que Jesus, entrando em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele e disse: Mestre, olha, estou com o meu servo, está enfermo, ele está terrivelmente enfermo, terrivelmente numa situação de perigo, de enfermidade, e eu preciso que o Senhor o cure. E Jesus disse: eu irei curá-lo. E aquele homem disse: olha, mestre, não sou digno que você entre na minha morada, não sou digno que você entre debaixo do meu teto, mas basta uma palavra tua e o meu servo ficará curado. E Jesus disse, olhando para aquele homem e olhou para aquele povo de Israel e disse: olha, nem em toda Israel encontrei fé tão grande como esta. E disse Jesus: então vai, o teu servo está curado. E disse que quando aquele centurião saiu da presença de Jesus, foi até onde estava o seu servo, e ele chegou lá e disse: olha, ele está curado. E disse: de que horas aconteceu isso? Ele disse: tal hora. Ele disse: a hora que Jesus falou. O que impressiona é como Jesus chega diante dele, como ele se apresenta a Jesus e ele fala: olha, eu também sou um homem de autoridade. Eu digo a uns vai, ele vai, eu digo a outros vem, ele vem, eu digo a outros faz isso, ele o faz, porque eu tenho uma autoridade aqui na terra. Mas eu reconheço em Jesus uma autoridade que não é igual à minha autoridade. É uma autoridade superior, é uma autoridade celestial, é uma autoridade divina. Se ele dizendo para ele mesmo, se eu dissesse aquela enfermidade sai, ela não iria sair, porque eu não tenho autoridade sobre ela. Mas Jesus tem. E ele diz: Jesus, se você disser que ele fique curado, ele vai ficar curado. Porque aquele centurião não era um homem de aliança. Ele não tinha aliança com Deus. Mas Jesus encontrou nele uma fé tão grande, que ele disse: nem em toda Israel eu encontrei fé como essa. E eu quero dar um outro exemplo lá em Marcos capítulo 7, do 24 ao 30, vai falar da história da mulher cananeia. Vocês também conhecem bem a história. E Jesus entra numa casa e ele diz: olha, não deixe que ninguém saiba que eu estou aqui. Mas onde Jesus está é impossível a sua presença não ser notada. É impossível ele não ser atraído por pessoas. E ali diz que uma mulher, ela vai ao encontro de Jesus e diz: Jesus, mestre, a minha filha se encontra endemoniada, possessa de um espírito imundo, e eu preciso que o Senhor expelisse esse demônio. E Jesus estava ali numa situação ensinando aos israelitas, ensinando ali os judeus, e ele diz assim algo interessante. Ele fala: olha, não é bom que tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Alguns pregadores dizem que Jesus chamou aquela mulher de cachorra. Eu prefiro ficar com o que a palavra está dizendo, né? E ele diz: olha, não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos.
E aquela mulher se posiciona, não se ofende com aquela palavra, ela diz: olha, eu sei que até das migalhas que caem da mesa, os cãozinhos se alimentam. E Jesus, uau! Jesus estava ali numa posição, ensinando, e aquela palavra daquela mulher, chamou a atenção de Jesus, fez com que ele parasse tudo ali. E ele disse: vai, porque a tua filha está livre desse mal. E quando ela chegou em casa, a filha dela estava completamente livre, completamente liberta. E são fé como essa que Jesus ele quer encontrar em mim e em você. Fé que rompe barreiras, fé que não vai a um limite, mas fé que ultrapassa limites da visão natural. Que vai aquilo que está no coração, que faz com que a gente possa enxergar coisas extraordinárias, coisas impossíveis de acontecer. Porque dentro do possível a gente faz. Dentro das nossas limitações, dentro da nossa possibilidade, a gente faz. Mas quando chega algo que é impossível para a gente, Jesus diz assim: olha, e tudo é possível ao que crê. Lázaro já estava morto. Para os judeus, depois de 3 dias, já não tinha mais possibilidade dele voltar à vida, dele ter a ressurreição. E Jesus foi lá e ele disse: Marta, foi para Maria, Maria, creia tão somente, porque tudo é possível ao que crê. E se creres, verás a glória de Deus. Deus está nos chamando nessa tarde para que a gente se posicione em fé, para que a gente possa contemplar a sua glória, contemplar coisas extraordinárias. Talvez sonhos que você já tenha jogado umas pás de areia e disse: não, isso aqui, eu sonhei muito com isso aqui, mas pelo jeito não vai acontecer, não é o que Deus quer. Ei, Deus... A Bíblia diz, Salmo 37, versículo 4, que deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. É da vontade de Deus satisfazer aquilo que está no teu coração. Se não é algo que vai denigrir a palavra, Ele quer satisfazer o teu coração, Ele quer realizar o teu sonho. Sonhe os sonhos de Deus, que Ele vai sonhar os teus sonhos. Amém? Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia aqui em Marcos capítulo 10. Vamos falar sobre o cego de Jericó. Glória a Deus. A partir do versículo 46. Você está comigo? Amém. Glória a Deus. Amém ou é de mim? Amém, amém, né? Amém. Marcos 10, 46. E diz, vou ler na versão NVI, tá? Para ajudar a mídia aí. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a capa para um lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. 51. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? E aqui nós temos uma mensagem, uma palavra, uma passagem que não foi
não é uma parábola, mas é um fato, foi algo que realmente aconteceu na vida de Jesus, nas caminhadas de Jesus, nos processos de cura. E Jesus estava já saindo da cidade de Jericó, e ele encontra com esse cego. Na verdade, esse cego já ouviu falar da fama de Jesus, já ouviu falar que Jesus curava, já ouviu falar que Jesus fazia milagres, e ele ouvindo aquela multidão e ouviu que era Jesus que estava passando ali, ele se pôs de pé e ele começou a gritar. Na verdade, ele só se pôs de pé quando mandaram chamar, mas ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, talvez muitos não tinham reconhecido ainda Jesus na sua santidade, no seu chamado messiânico, mas aquele homem, mesmo cego, ele sabia que quem estava passando ali foi o enviado de Deus. Foi um homem ungido que foi levantado por Deus para a salvação de Israel. E ele o reconheceu porque na própria Escritura fala que iria sair um da raiz de Davi, que iria trazer salvação para a terra. Esse homem, a Bíblia não fala se ele era um cego de nascença ou ficou cego durante a sua vida em algum acidente, alguma coisa, mas o que importa é que ele tinha uma deficiência visual e que ele estava ali numa situação de miserável, estava numa situação de pedir esmola, numa situação onde ele não tinha recursos. Além da sua dificuldade, da sua deficiência, ele também não tinha onde morar, ele não tinha onde se abrigar. E ele vivia nesse dia a dia de pedir esmola, de depender das pessoas. Amém? Mas ele ouve que Jesus está passando. E sabe, alguém falou aqui em cima, não sei quem foi, mas disse que a única coisa boa de estar no fundo do poço é que você só pode olhar para cima. E lá em cima é quando a gente vê a luz. E a Bíblia diz: levanto meus olhos para o alto, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem dos céus. Vem do Senhor que criou os céus e a terra. Amado, não existe situação pior ou mais difícil onde Deus não possa agir, onde Deus não possa operar. Por mais que aos nossos olhos sejam impossíveis, Deus, ele diz: eu sou o Deus dos impossíveis. O que nos dá essa mensagem, primeiramente, eu tenho 3 pontos aqui que a gente pode abordar e falar. E o primeiro ponto é que nós precisamos ter esperança. Esse homem cego, ele não perdeu as suas esperanças. Por mais que ele estava naquela situação, mas ele viu uma oportunidade. Ele percebeu uma oportunidade. Quando Jesus passou, de ter a sua vista restaurada, de ter a sua visão restaurada. E é interessante que a Bíblia diz que Cristo em nós, a esperança da glória. A esperança, ela nunca pode deixar de habitar em nós, porque a esperança, ela anda junto com a fé. Porque esperança é aquilo que está no futuro, e a fé, ela traz aquilo que está lá para o agora. Mas se eu não tiver uma esperança, se eu não tiver uma expectativa de algo que eu vou conseguir, que eu vou alcançar, como eu vou trazer para essa realidade? Como eu vou trazer para o agora? Como eu vou chamar a existência algo que eu não tenho uma visão lá na frente? Eu preciso ter uma consciência de que eu preciso trazer aquilo que está longe para perto de mim, para o agora. Porque fé não vai acontecer, fé já aconteceu. Fé não é para depois, fé é para o agora. Amém? E quando nós andamos em fé, nós estamos andando em uma convicção, em uma plataforma de segurança, de que a gente não vai escorregar, de que nós não vamos cair, porque existe uma plataforma segura. A fé, ela nos dá essa certeza. Certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. E a Bíblia diz que se nós nos movemos apenas pelas nossas vistas, isso não é fé.
Fé é uma verdadeira confiança daquilo que a gente não está vendo, mas que nós estamos crendo. Vai se manifestar, vai se materializar, vai. Mas eu me alegro agora. Eu celebro agora. E aquele homem, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi. E sabe que muitas vozes começaram a dizer: ei, cala a boca, você está incomodando o mestre. Mas o que falar para um homem que está precisando de um milagre? Pedir para ele calar a boca diante do milagre que está para acontecer. Diante da possibilidade do milagre que estava para acontecer na vida dele. Sabe, isso me traz também diante dos nossos sonhos, diante daquilo que a gente precisa. E às vezes a gente escuta muitas vozes: ei, para, não é para você não, não é assim não. Você precisa ralar mais, você precisa batalhar mais. E a gente querendo falar com Jesus, clamar a Jesus, e ele diz: clama a mim. O clamor é algo que a gente não fica cochichando. Clamor é aquilo que esse rapaz fez. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E às vezes as vozes do mundo tentam abafar a voz do Espírito, a voz da nossa fé. E nós precisamos ter uma voz. E essa voz é a voz da palavra. É a voz da fé, é a voz do Espírito da fé. Que nós precisamos agarrar. E chamar a atenção de Jesus. Jesus disse: olha, peraí, chame ele. E chegaram até ele: olha, tá um cabo de sorte, viu? Tenha de bom ânimo, o mestre te chama. Sabe, Jesus, ele foi tocado por aquele homem. Jesus foi tocado pela fé daquele homem. Aquele homem não ficou apenas na margem do caminho, pedindo esmola, necessitado, mas ele ousou. Ele teve uma atitude de ousadia. E esse é o segundo ponto: ser determinado. Sabe, Deus coloca algo no nosso coração e a gente precisa tomar uma atitude em relação a isso. Nós recebemos palavras de encorajamento, palavras de ânimo, palavras de que Deus vai fazer coisa nova. Isso é uma grande realidade. Mas o que é que a gente está fazendo? Será que a gente está de braços cruzados esperando Deus fazer? Deixa eu te dizer algo. Deus já fez. Sabe que Ele já colocou tudo numa prateleira? Ele já deixou tudo organizado. Basta a gente sair do nosso canto e pegar. Agarrar. Pegar mesmo. Sabe como a águia pega a sua presa? Está vendo vídeos de a águia, quando ela avista uma presa, um alimento, ela vai lá e pega nas suas unhas. Rapaz, não tem que tirar não. Ela crava aquelas unhas naquela presa. Aquilo é o sustento dela, o sustento dos seus filhotes. Faça igual uma águia. Pegue o que é seu, encrave as unhas. Deus te prometeu, é seu. Não queira desistir daquilo que Ele já te deu. Amém? Desenterra aquilo que você guardou na gaveta. Desenterra os teus sonhos que você acha mais impossíveis. Desenterra. Hoje é dia de restaurar sonhos. Hoje é dia de a gente rever aquilo que foi prometido, aquilo que Deus já falou. Porque a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta. Números 23, 19, nem filho do homem para que se arrependa, mas tendo Ele dito, Ele o fará. Tendo Ele prometido, Ele cumprirá. Aleluia. Glória a Deus.
Ele é o Deus da sua palavra. Aleluia. E o outro ponto é ser específico. No versículo 51, Jesus chega diante daquele homem e ele diz: olha, o que queres que eu te faça? Isso é uma pergunta, né, que mexe com o nosso coração, porque quando Jesus está falando com aquele homem, está falando com a gente também. Ele chega para nós e diz: o que queres que eu te faça? Naquela situação, aquele homem cego, Jesus sabia que ele era cego, sabia que ele era um pedinte, sabia que ele era um mendigo. E aquele homem poderia pedir tantas coisas. Ele poderia pedir: olha, Jesus, estou precisando de uma cesta básica. Ou então, estou precisando que abra aí uma oportunidade para eu estar recebendo todo mês aí um Bolsa Família, já que eu estou aqui numa situação difícil. Aí eu tenho uma renda, né, todo mês. Ou então eu sei que o senhor gosta de tirar dinheiro de barriga de peixe, né? Se eu pudesse arrumar aí um dinheirinho aí para mim. Eu ouvi dizer que o senhor multiplica pães e peixes. Tantas oportunidades, tantas coisas, tantas necessidades. Mas aquele homem, ele foi específico. Ele disse: eu quero ver. Eu quero ver. E nós precisamos ser específicos naquilo que a gente quer. Se a gente for lançar diante do Senhor tantas necessidades, mas será que são realmente necessidades? Ou existem coisas mais específicas, existem coisas mais que são prioridades na nossa vida? Porque tem coisas que a gente pode conquistar com a nossa força, com o nosso braço. Mas tem coisas que só Ele pode fazer. Tem coisas que só Ele pode realizar. Aleluia. E Ele pede para que a gente seja bem específico naquilo que a gente quer dEle. Ele é um Deus disponível. A Bíblia diz que Ele não está com o ouvido tampado, Ele não está com as mãos encolhidas, mas Ele está pronto. Ele está pronto para nos abençoar, para nos dar aquilo que a gente quer. Ele diz que para a sua alegria seja completa. A Bíblia diz lá em Isaías 53, diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Você acha que alguém enfermo vai conseguir estar em paz? Nós conseguimos estar em paz quando nós reconhecemos que a enfermidade não nos pertence. E a gente pode lançar sobre Ele, porque Ele já levou. Ele já carregou. Nós podemos viver uma vida de paz, uma vida de alegria. Paz, alegria e justiça no Espírito. Temos essa condição porque o Espírito de Deus habita dentro de mim, habita dentro de você. E nós podemos andar nessas verdades. Isso não é algo que está longe, é algo que é uma realidade, é algo que é um fato. Ele já fez, já estabeleceu. Nós precisamos apenas acreditar. Acreditar. Aleluia. Foi Ele que preparou esse caminho. Se formos fiéis, a Bíblia diz: se nós formos fiéis no pouco, Ele nos colocará sobre o muito. Sobre o muito. Muitas vezes a gente quer lá em cima. Não, quando eu passar a ganhar 10 mil reais, quando eu passar a ganhar 20 mil reais, quando eu passar a ganhar 50 mil reais. Mas o agora? Como é que está o coração de fidelidade no agora?
Você quer ser colocado no muito? A fidelidade começa no pouco. O coração de fidelidade começa por baixo. Deus é aquele que acrescenta. A Bíblia diz em Provérbios 11, 24, diz que aquele que retém mais do que é justo, ele será de pura perca. Mas aquele que dá generosamente, ele será acrescentado mais e mais. É uma conta que a gente não consegue resolver, não consegue colocar ali para dar certo, porque é Ele que dá, é Ele que acrescenta, é Ele que faz aumentar. Aleluia! Então nós temos a oportunidade de exercer a nossa fé, de colocar a nossa fé em prática, como abrindo a nossa boca, crendo com o coração e falando, chamando à existência as coisas que não existem, como se já fossem. Fé não é para depois, fé é para agora. Nós podemos viver uma vida de fé. A Bíblia diz por 4 vezes: o justo viverá pela fé. E Ele nos dá a ferramenta para isso. Ele nos dá a condição para isso. Então nós temos a certeza de que quando confiamos em Deus, quando nós depositamos toda a nossa confiança em Deus, nós temos da parte dele o sim e o amém. Amém? Cremos que através da sua palavra, através dos seus feitos, através de tantos exemplos, testemunhos maravilhosos que nós encontramos tanto na Bíblia como na vida de pessoas, isso vai nos motivar a continuar a carreira, a continuar correndo, a continuar caminhando nessa vida, que é uma vida proveitosa. Nós acabamos de cantar de que nós somos feitos, abre lá, Romanos 5,17. Romanos 5,17. Vou falar direitinho para não errar. Diz: se pela transgressão de um só a morte reinou, e por meio dele muito mais, aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Nós recebemos a abundância da graça para reinar em vida. Amém? Não para viver uma vida de igual a Pinto Golguento, pior. Ou igual a galinha de Angola. Mas nós precisamos ter uma vida de fé, uma vida inabalável, uma fé que toca o coração de Deus. Sabe, quando Jesus está ali, a Bíblia diz lá em Marcos 12:41, ele está ali junto ao gasofilácio e as pessoas lançando ofertas, grandes ofertas, e uma viúva pobre, ela chega e coloca 2 pequenas moedas. Aquilo chamou a atenção de Jesus. Tantos valores, tantas ofertas grandes poderiam chamar a atenção de Jesus, mas ele diz assim: olha, eles estão dando o que sobram. Mas essa viúva deu tudo o que ela tinha para a sua sobrevivência, tudo o que ela tinha para viver. Chamou a atenção de Jesus. Da mesma forma, nós temos também que colocar a nossa fé e ousar, ter atitude, ser determinado e colocar a nossa fé ao ponto de chamar a atenção de Jesus. Ao ponto de Deus dizer: eita, aquilo ali está andando em fé. E a Bíblia diz, citei hoje pela manhã: sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Amém? E Ele é presenteador. Nós podemos tocar o coração de Deus, mover o coração de Deus através da fé, porque eu encontro fé como um combustível de mover o coração de Deus para olhar para mim e para você. Amém? Deus não se move por necessidade, porque se Deus se movesse por necessidade, não haveria fome no mundo, não haveria catástrofe no mundo, não haveria crise no mundo. Mas Deus, Ele se move por fé.
E na galeria da fé de Hebreus 11, vai falar sobre vários testemunhos, de vários exemplos. Homens que ousaram em fé, homens que acreditaram em Deus, homens que confiaram em Deus e alcançaram êxito diante dos seus feitos. Deus disse para Abraão, quase 100 anos, você vai ser pai de grande nação. Ele, rapaz, olha a minha situação, olha a situação de Sara, como é que pode? Já um maracujazinho murcho, já não tem mais nada que dar. Mas Deus disse, você vai ser pai de grande nação, pai de multidão. E eles quiseram ali fazer um jeitinho, não está dando certo, mas tem aqui o plano B, que é o plano do homem. E trouxeram lá uma serva, Abraão achou boa ideia, né? Para ele, estava no lucro. E eles tiveram aquele filho, mas não era o filho da promessa. Ismael nasceu, Deus não deixou Ismael desamparado, mas ele disse, vai nascer um de você, de Abraão e de Sara. É o filho da promessa, é o filho que eu estou prometendo. E Isaac nasceu, quebrando todos os paradigmas, toda o contexto normal das coisas, da ciência, nasceu Isaac. E Deus faz assim para quê? Para confundir a nossa mente, para que realmente as coisas não venham a ter lógica. Lá em Abacuque 3, lá no finalzinho, ele diz, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no curral, ainda que os frutos, as plantas não deem seus frutos, diz, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, ainda que as coisas não andem no óbvio, ainda que as coisas não estejam normais, ainda que as coisas não estejam no seu devido lugar, andando obviamente, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Não dependa das coisas normais, do 1 mais 1 ser igual a 2, para você dizer, está tudo dando certo. Não, creia nas coisas impossíveis. Creia naquilo que é impossível de acontecer. Amém? E quando nós acreditamos nisso, em coisas impossíveis, nós estamos depositando realmente, só pode ser Deus. Scott Webb conta a história da tartaruga no poste, você já sabe, né? E diz, rapaz, aquela tartaruga ali, ela não chegou ali sozinha. Alguém colocou ela ali em cima. Tartaruga não tem condições, não tem patas capaz de subir um poste. Da mesma forma, se veja como uma tartaruga no poste. Você vai chegar em lugares onde dizer assim, olha, para chegar até aqui, só Deus mesmo para poder me colocar neste lugar. Porque eu não conseguiria, na minha força, na minha sabedoria, no meu entendimento, eu não conseguiria chegar até aqui, mas só Deus poderia fazer isso. E Ele vai fazer. Ele vai fazer, você recebe? Aleluia. Queria chamar o louvor. É uma tarde da gente renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança. Amém? Tem sonhos enterrados que vão ser restaurados. Precisam ser colocados à tona, precisam ser confessados novamente. Eu já falei tanto, já confessei tanto, mas confesse até se materializar. Fale até se materializar. E descanse. Descanse rendendo graças. Rendendo graças porque você está regando aquilo que você orou. Você está regando aquilo que você semeou. A ação de graça ela é algo poderoso para fazer com que a semente que sai da sua boca possa germinar, possa ser adubado espiritualmente. Amém? Assim como o cego de Jericó, ele alcançou a sua graça, teve a sua visão restaurada. Sabe, nós também andávamos, a Bíblia diz que nós andávamos pobre, cego, nu, longe do Senhor,
afastado das alianças de Deus, afastado da família de Deus, mas Ele nos trouxe de volta. Ele nos resgatou, Ele nos trouxe para o lugar, para o reino do seu Filho, do seu amor. E aquela situação de miserável, cego, nós tivemos nossos olhos abertos. Nossa visão, ela foi restaurada. Amém? Nós tivemos os nossos olhos espirituais, nós estávamos mortos espiritualmente, mas em Cristo nós pudemos ter vida. A vida dele veio para nós e nós podemos hoje dizer que somos verdadeiramente filhos de Deus, porque o Espírito de Deus, ele testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Isso é a certeza da nossa salvação. Quando Jesus diz, olha, eu vou voltar para buscar a minha igreja, eu deixei o Espírito Santo como um penhor. Penhor é uma garantia de que ele virá buscar a sua igreja. Aleluia! Tenha certeza nisso, de que ele voltará a qualquer momento. A qualquer momento, a Bíblia diz que é como um piscar de olhos. Deseje isso, mas enquanto ele ainda não vem, faz aquilo que tem que fazer aqui na terra. Nós temos um destino que é o céu, mas temos uma missão que é aqui na terra. Ir atrás dos perdidos, proclamar a palavra de Deus, curar pessoas, libertá-las das garras do diabo, de prisões espirituais. E lá em 2 Pedro, 1 Pedro 2,9 diz que vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E nós fomos chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Temos uma missão, temos um propósito. A Bíblia diz, dai de graça o que de graça recebeste. Recebemos coisas maravilhosas do Senhor. Temos recebido e recebemos em cada culto palavras que edificam a nossa vida. E sabe que tem pessoas aí precisando dessa palavra. Tem pessoas esperando por você. Tem lugares que eu não vou chegar, mas você vai. Aleluia. Aleluia. Eu quero saber nessa tarde, nessa comecinho de noite, se tem alguém aqui que ainda não fez Jesus Senhor, Salvador da sua vida, e deseja fazer uma aliança com aquele que é Rei dos Reis, com aquele que é Senhor, com aquele que criou todas as coisas, e que quer se tornar filho dele. Porque antes de ser filho, nós somos criaturas. A Bíblia diz, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas todos o quanto receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. E João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 36, ele diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente, certamente sereis livres. Aleluia. Tem alguém aqui que quer fazer essa confissão? Não dói, não estou convidando você para fazer parte de uma igreja, de uma religião. Cristo não é religião, Cristo é o Salvador. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é o acesso. Ele é o meio para se chegar a Deus. Tem alguém que quer fazer isso? Você levanta a sua mão e a gente ora por você. Tem alguém com algum sintoma de enfermidade? Quer receber a oração, sai daqui curado, porque Jesus, aquele que cura, está aqui. Não sou eu que curo, não é nenhum ministro que cura, mas Jesus em nós.
a graça, a unção sobre nossas vidas e nós imploramos a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Tem alguém que quer receber a oração para cura? Tem alguém aqui que quer receber batismo no Espírito Santo, revestimento de poder, presente do Senhor para todo aquele que é filho? E ter a evidências bíblicas de falar em outras línguas? Oi. Todos cheios? Lavados, sarados, curados? Aleluia.